Isaías capítulo 46. Bel prostra-se, Nebo se curva. Seus ídolos estavam sobre animais de carga e sobre o gado. Suas carruagens estavam excessivamente carregadas. Eles são um fardo para o cansado animal de carga. Eles se curvam, eles prostram-se juntamente. Eles não podem transportar a carga, porém eles mesmos vão em cativeiro. Escute-me, ó casa de Jacó e todo o remanescente da casa de Israel, os quais são carregados por mim desde o ventre, que são levados desde o útero e até a nossa velhice. Eu serei o mesmo, e até os cabelos brancos eu vos carregarei. Eu te tenho feito, e eu irei levar. Eu carregarei e vos livrarei. A quem vós me assemelhareis e fareis igual a mim e me comparareis, para que nós possamos ser semelhantes? Eles retiram ouro da bolsa e pesam prata na balança e contratam um ourives. E ele faz disso um Deus. Eles se prostram, sim, eles adoram. Eles o sustêm sobre o ombro. Eles o levam e o dispõem em seu lugar, e ele permanece. Deste seu lugar ele não se ausentará. Sim, alguém clamará a ele, contudo, ele não pode responder, nem salvá-lo do seu problema. Lembrai isto e refleti, homens, trazei isto novamente à mente, ó vós transgressores. Lembrai das coisas passadas da antiguidade, porque eu sou Deus e não há ninguém mais. Eu sou Deus e não há outro como eu, declarando o fim desde o princípio e desde tempos antigos as coisas que não estavam ainda feitas, dizendo: meu conselho prevalecerá e farei toda a minha vontade, chamando um pássaro faminto desde o leste, o homem que realiza meu propósito proveniente de uma nação distante. Sim, eu tenho falado isto, eu também farei isto acontecer. Eu tenho proposto isto, eu também farei isto. Escutai-me, vós valentes que estáis longe da justiça. Eu trago para perto minha justiça, ela não estará distante, e minha salvação não tardará. Eu colocarei salvação em Sião, por Israel minha glória. 47. Desce e senta-te no pó, ó virgem filha de Babilônia, senta-te no chão. Não há mais trono, ó filha dos caldeus, porque tu não serás mais chamada terna e delicada. Pega as pedras de moinho e mai farinha, tira o que cobre tuas tranças, descobre a perna, descobre a coxa, atravessa os rios. Tua nudez será descoberta, sim, tua vergonha será vista. Eu tomarei vingança e não me oporei a ti. Como um homem, com relação ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é seu nome, o Santo de Israel. Senta-te em silêncio e adentra-te na escuridão, ó filha dos caldeus, porque tu não serás mais chamada a senhora de reinos. Eu estive furioso com meu povo, eu tenho profanado minha herança e os dado em tua mão. Tu não mostraste misericórdia para com eles. Sobre o ancião tu tens colocado muito pesadamente teu jugo. E tu disseste: serei uma dama para sempre. Portanto, assim tu não dispuseste estas coisas ao teu coração, nem consideraste o ponto final delas. Portanto, ouve agora isto, tu que és dada a prazeres, que habitas descuidadamente. Tu que dizes em teu coração: eu sou e ninguém mais do que eu. Eu não sentarei como uma viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Porém, estas duas coisas virão a ti em um momento e em um dia, a perda de filhos e a viuvez. Elas virão sobre ti em sua plenitude por causa da multidão de tuas feitiçarias e por causa da grande abundância de teus encantamentos. Porque tu tens confiado em tua perversidade, tu tens dito: ninguém me vê. Tua sabedoria e teu conhecimento têm te pervertido. E tu tens dito em teu coração: eu sou e ninguém mais do que eu. Portanto, o mal virá sobre ti, tu não saberás de onde ele se levanta, e desgraça te atacará de repente, ferozmente. Tu não serás capaz de a repelir, e desolação virá sobre ti de repente, a qual tu não saberás.
Levanta agora com teus encantamentos e com a multidão de tuas feitiçarias em que tu tens trabalhado desde tua juventude, se então tu fores capaz de te beneficiar, se então tu fores poderás prevalecer. Tu estás cansado na multidão de teus conselhos. Deixa agora os astrólogos, os observadores de estrelas, os prognosticadores mensais ficarem de pé e te salvarem dessas coisas que virão sobre ti. Eis que eles serão como o restolho, o fogo os queimarás. Eles não livrarão a si mesmos do poder da chama. Não há de existir uma brasa para nela se aquecer, nem fogo para se assentar diante dele. Deste modo, eles estarão diante de ti com aqueles com quem tu tens trabalhado, teus comerciantes desde tua juventude. Eles vaguearão, cada um para seu lado, ninguém te salvará. Capítulo 48. Ouvi isto, vós, ó casa de Jacó, que sois chamados pelo nome de Israel, e emergis nas águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e fazeis menção do Deus de Israel, porém não em verdade, nem em justiça. Porque eles chamam a si mesmos de cidade santa, e se fazem firmes no Deus de Israel, o Senhor dos exércitos é seu nome. Eu tenho declarado as coisas anteriores desde o início, e elas foram proferidas pela minha boca, e eu as mostrei. Eu atuei de repente e elas aconteceram, porque eu sabia que tu és obstinado, e teu pescoço é um tendão de ferro, e tua testa de bronze. Eu tenho declarado exatamente desde o início isto a ti. Antes que isto ocorresse, eu te mostrei, para prevenir qualquer possibilidade de que tu fosses dizer: meu ídolo tem feito isto, e minha imagem esculpida e minha imagem fundida tem ordenado esses fatos. Tu tens ouvido e visto tudo isto, e não ireis vós declará-lo? Eu tenho te mostrado novas coisas deste tempo, coisas ocultas, e tu não as conheceste. Elas são criadas agora e não desde o princípio, antes do dia em que tu não ouviste a respeito delas para prevenir qualquer possibilidade de que tu pudesses dizer: eis que eu as conhecia. Sim, tu não ouviste. Sim, tu não conheceste. Sim, desde aquele tempo em que teu ouvido não estava aberto, porquanto eu sabia que tu te comportarias muito traiçoeiramente e foste chamado um transgressor desde o útero. Por amor do meu nome, eu adiarei minha ira, e por meu louvor eu me conterei por ti, para que eu não te extermine. Eis que eu tenho te refinado, mas não como a prata. Eu te tenho provado dentro da fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo eu farei isto. Pois como meu nome deveria ser profanado, e eu não darei minha glória a outro. Escuta-me, ó Jacó e Israel, a quem chamei. Eu o sou. Eu sou o primeiro, também sou o último. Minha mão também tem colocado o alicerce da terra, e minha mão direita tem medido os céus. Quando eu os chamo, eles se levantam juntamente. Todos vós congregai-vos e ouvi. Quem dentre eles tem declarado estas coisas? O Senhor o tem amado. Ele executará seu desejo sobre a Babilônia, e seu braço será sobre os caldeus. Eu tenho falado, sim, eu o tenho chamado, eu o tenho trazido, e ele fará seu caminho próspero. Aproximai-vos de mim, ouvi vós isto. Eu não tenho falado em oculto desde o princípio, desde o tempo em que isto era, lá estou eu, e agora o Senhor Deus e seu Espírito me têm enviado. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é proveitoso, que te conduz pelo caminho em que deves andar. Ó, se tu tivesses escutado os meus mandamentos, então tua paz teria sido
como um rio e tua justiça como as ondas do mar. Tua descendência também teria sido como a areia, e os frutos de teu ventre como o seu cascalho. O nome dele não teria sido cortado nem destruído diante de mim. Saí vós de Babilônia, fugi vós dentre os caldeus. Com uma voz de canto declarai vós, dizei isto, pronunciai isto para os confins da terra. Dizei vós, o Senhor tem redimido a seu servo Jacó. E eles não ficaram sedentos quando ele os conduziu através dos desertos. Ele fez as águas fluírem para fora da rocha para eles. Ele também fendeu a rocha e as águas jorraram. Não há paz, diz o Senhor, para o perverso.